Bom, deixa eu ver se está ativado o áudio aqui. Agora sim. Bom, a gente tinha tratado ah, de que a guerra cultural ela é mais destrutiva do que a guerra bélica, né? No, a gente deu início nessa série de estudos aqui durante o mês passado e a gente começou a tratar de algumas questões a respeito de como a guerra cultural tem afetado o desenvolvimento do Ocidente, né? E como os globalistas e o Oriente têm usado esse veículo cultural para desestruturar o Ocidente, né? Então aqui eu até usei essa imagem como modelo. Aqui a gente tem um soldado da Guerra do Vietnã e ao lado a gente tem um veterano da Guerra do Vietnã. Um foi à guerra, né? Retornou, não morreu na guerra, e o outro foi à guerra, retornou, não perdeu sua vida na guerra, mas está perdendo sua vida nas ruas ali, no mundo das drogas, né? Então é uma das ferramentas, como a gente estava debatendo aqui no estudo anterior, é uma das ferramentas usadas aí na mão da esquerda, né, para desestruturar uma nação, né? É a guerra utilizando um recurso muito poderoso que são as drogas, né? Mais para trás aqui, eu tratei de algumas outras questões. E aí, aqui eu tratei um pouco de um panorama histórico, né? Falei que depois de alguma insistência nessas guerras bélicas, né? Guerrilha e todos esses meios de tomada de poder, né? Os intelectuais marxistas começam a ter um outro discernimento a respeito do domínio comunista, né? E eles veem que esse domínio comunista não vai se dar pela guerra bélica, ele não vai se dar pelo derramamento de sangue, mas vai vir pelo esforço ali de estar introduzindo aquela visão, aquela doutrina em todos os campos culturais possíveis, né? Expandindo aquela ideia marxista em todo o território é, cultural possível a fim de crescer, né? E antigamente eram feitos dessa forma, só que por meio da guerra bélica, né? Impérios tomando conta de impérios menores e assim por diante. Hoje os grandes impérios aí, é, tanto comunistas como não comunistas, né, propagam sua cultura por meio da cultura. Então é uma força muito poderosa, né? E aí aqui a gente está recapitulando algumas coisas da aula passada, mas logo eu já vou entrar na nossa aula de hoje. Então esse cara da foto é o Antônio Gramsci e em 1925 ele escreveu um livro chamado, se eu não me engano o nome do livro é para uma para um controle para um controle ideológico das massas, alguma coisa desse tipo. Então ali ele introduz um novo pensamento, uma nova perspectiva, né, aos marxistas, todos aqueles que estavam com um pensamento antigo ali de domínio, de guerra, é, de decapitar reis, né, de derrubar o absolutismo nas forças físicas mesmo, né? E o Gramsci vai trazer um contraponto a isso, apresentando que é possível tomar o poder sem matar toda a classe dominante ali, que eles classificavam dessa forma, né? Você não precisava matar mais a classe dominante fisicamente, né? Não precisava dominar um povo, escravizar o povo fisicamente, como fez o regime nazista, como fez o regime de Stalin, né? Já não era mais dessa forma. Gramsci sugere que tudo isso pode ser feito, mas por meio de uma guerra invisível. Então, nessa guerra invisível, eles usam os meios de comunicação, né, como uma forma discreta de propaganda comunista. Então, a tática é tornar todos comunistas sem que saibam, né? Então, quantas pessoas hoje a gente não vê com ideias marxistas, por mais que não saibam o que é marxismo, ou por mais que nunca tenham estudado a fundo a ideia, mas se consideram de esquerda ou mesmo simpatizam com algumas ideias progressistas, como pauta de gênero, liberação de drogas, né, aborto,
e não sabem o que é de fato marxismo, né? Mas são marxistas, são comunistas, mas sem saber, né? Então era essa a estratégia de Gramsci. Então, nesse momento, eu até pus um meme aqui do Confuso Sobrinho. Nesse momento a gente deve estar pensando, confuso com tudo isso, né? Tentando entender como tudo isso se associa com a revolução sexual, que é o tema aqui do nosso estudo, né? E aí, o que nós buscamos analisar aqui é como os países comunistas não são destruídos pelas pautas compradas pelo Ocidente. A gente toma como exemplo Coreia do Norte, China, Rússia, países declaradamente comunistas e que não estão entrando em declínio como os países comunistas da América Latina ou como na América do Norte, né, o Canadá e Estados Unidos não está entrando nesse declínio e está entrando nesse declínio, aliás, e o Oriente não está entrando nesse declínio. Então, o que tem de errado? O que está acontecendo? Que ambos adotam a mesma visão ideológica, mas um está se destruindo e o outro não. E aí, uma das questões que eu vou tratar são as ferramentas usadas pelos comunistas donos do poder, donos da máquina global, né? O que eles usam, as ferramentas que eles usam para subjugar as outras nações e assim dominar. Então, uma das coisas que eu falo é que eles usam o sexo e as drogas para dominar. E a gente vê que é o que eles bem têm feito por aqui na América Latina, é o que eles bem têm feito na América do Norte, né, América Central. E o Oriente não se envolve em pauta de gênero, o Oriente não se envolve em discussões a respeito de liberação de drogas, muito pelo contrário, sabem que faz mal para a população. Até estava comentando também sobre o McDonald's, né, que não existe McDonald's na Rússia e por outro lado não existe população obesa na Rússia, né? A população é saudável, então eles sabem bem o que eles irão fornecer para os outros, né? Não para o povo deles, mas para os outros, para poder enfraquecê-los e assim ficar mais fácil o domínio, né? E aí a gente começa a tratar. Deixa eu só ligar aqui na tomada o notebook. E aí daqui pra frente a gente vai começar a tratar quando as nações caem. Aqui a gente tem o imperador César Augusto na capa. César Augusto representou o poder de Roma, né? César Augusto representa o status de Roma, né? Aquela Roma poderosa, dominadora e que um dia veio ao declínio, né? Um dia caiu. Então, aqui a gente já começa dizendo que a libertinagem é uma ferramenta poderosa. A gente vê aqui 5 nações que sucumbiram por conta da revolução sexual. Problemas relacionados à desordem sexual, à libertinagem, né? O primeiro grande exemplo que nós temos, e que inclusive virou sinônimo de libertinagem, né? É a cidade de Sodoma e Gomorra, que diante de toda a depravação, sodomia que acontecia naquele lugar, todo comportamento hoje que nós conhecemos como algo depravado, automaticamente nós associamos a Sodoma e Gomorra, né? Seja estudiosos religiosos ou não, conhecedores das escrituras ou não, mas todos temos essa referência de Sodoma e Gomorra como algo ruim, algo que passou por um processo de ascensão e depois por um processo de decadência, né? Temos o Egito também, que o Egito teve seus anos de glória, né? Com grandes faraós governando o Egito, né? E o seu declínio, né? Iniciando a partir da saída do povo hebreu do Egito. Temos a Babilônia também, que era controlada, governada pelo rei Nabucodonosor, né? Uma próspera nação que também, por problemas relacionados à libertinagem, né?
a falta de parâmetros morais, vem a queda também, né? Roma teve seus anos de glória também, uma das nações mais influentes de todo a nossa antiguidade, né? Dominou territórios ali na Europa toda, né? Praticamente dominou a Europa inteira. E tivemos Alexandre o Grande também, um grande conquistador ali, tomou diversos territórios ali, tinha como tutor Sócrates, né? O grande filósofo grego. E por fim nós temos os Estados Unidos, que é uma nação que começou a se erguer ali como uma nação forte, uma nação influente ali no início dos anos 20, quando tem a Era de Ouro, né? Os Estados Unidos desenvolvendo carros, né? A Ford, o ano de riqueza ali, né? Alguns negros já libertos ali, começando a prosperar em alguns bairros, né? Todo mundo prosperando ali, aquela época que Hollywood estava fervendo, né? A época da moda, a moda também do cigarro se populariza ali, e também uma era de libertinagem, né? Os Estados Unidos viveram várias décadas de libertinagem, né? E uma hora essa libertinagem acabou custando caro, né? A gente está vendo hoje o resultado de toda essa libertinagem que foi cultivada nos Estados Unidos. Hoje eles estão semeando, colhendo todos os frutos dessa depravação que eles plantaram no passado, né? E nós vemos hoje como, por exemplo, o que estava acontecendo na parada gay, né? Uma tentativa de normalização da pedofilia lá em São Francisco, né? Um idoso já assim, homossexual, né? Rebolando de cueca na frente de uma criança de 5 anos de idade, né? Então é uma nação que também está enfrentando sua decadência, né? Ainda não teve sua queda, mas pesquisas indicam, como nós estávamos estudando na aula passada, pesquisas indicam que por volta de 2028 os Estados Unidos vai perder a posição de nação influente para a China. Bom, como eu havia falado, todo império passa por um processo de ascensão, estabilidade e queda. Então, foi assim com todos aqueles que eu citei anteriormente: Sodoma e Gomorra, Egito, Babilônia, Roma e Estados Unidos. Tiveram a sua ascensão com o grande desenvolvimento ali, o povo trabalhando para erguer a nação, uma instabilidade, eles ficam ali estáveis, estão produzindo bem, estão lucrando, o povo está vivendo bem, mas por conta dessa estabilidade que eles acabam caindo. Deixa eu só olhar aqui na chamada. Então, por conta dessa estabilidade, né, digamos que isso gera um certo conforto ali, uma síndrome do poder, né? Eles veem que estão no poder, estão dominando os demais, tudo bem, vamos ficar aqui e nunca vamos cair, né? Mas esse pensamento prepotente que acaba levando eles à queda, né? Qualquer nação. E assim foi com os Estados Unidos também, está sendo com os Estados Unidos na verdade, né? Então, para começar toda essa série de estudos a respeito das nações que enfrentaram esse processo de ascensão, estabilidade e queda, a gente vai iniciar por Sodoma e Gomorra. Vamos focar mais na civilização sodomita, né? E aqui, logo de capa, a gente tem o símbolo, né? Uma escultura que representa a sodomia, né? Esse é o grande símbolo de Sodoma e Gomorra, né? Como eu tinha falado anteriormente, a libertinagem. A gente vai tratar nessa aula Sodoma e Gomorra, na próxima aula Egito e assim por diante. Cada aula a gente trata
uma daquelas 5 cidades que eu apresentei aqui. Então, cada aula nós trataremos uma nação, né? Aqui propriamente não é uma nação, Sodoma e Gomorra são cidades, né? Mas também entram nesse contexto do que nós vamos tratar. Bom, então a gente conhece Sodoma e Gomorra sempre, como eu falei, como aquele antro de perdição, de promiscuidade, né? Uma sociedade que aparentemente, quando a gente lê na Bíblia, aparentemente nasceu condenada à desgraça e à libertinagem, né? Mas não é bem assim. Quando a gente começa a ler relatos históricos, né? Quando a gente começa a ler a doutrina do judaísmo, a gente começa a se conectar com a verdadeira realidade ali de Sodoma, né? E o que acontecia especificamente naquela região e o que levou Deus a destruí-los, né? É lógico que quando a gente pensa aí o que levou Deus a destruí-los, a gente parte de um ponto subjetivo, né? Porque é impossível a gente saber o que se passou ali de fato para Deus ter determinado a destruição daquelas cidades, né? Nós sabemos alguns trechos, alguns relatos que foram dados em relação à destruição dessas cidades, mas não sabemos de fato a complexidade, né? Os fatos completos para a gente compreender tudo isso, né? Então, os sodomitas, antes de toda essa destruição, tudo, eram conhecidos como uma sociedade extremamente rica e eles se encontravam em uma região geograficamente exuberante e fértil, né? E cheia de recursos naturais. A gente tem um exemplo disso, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe um professor chamado Henny, professor Henny de geopolítica, né? Eu acho que ele é mais conhecido como Rock, H-O-C. E ele é conhecido como um grande geopolítico aqui no Brasil, né? Tem vários vídeos dele no YouTube. Teve vídeo dele explicando a guerra da Ucrânia, etc. E ele vai falar o seguinte: perguntaram para ele, professor, por que os Estados Unidos é uma nação tão rica, né? E ele responde, ele fala, olhando geograficamente para a localização dos Estados Unidos, nós percebemos o seguinte: de acordo com o vídeo lá, né, ele diz que qualquer nação que fosse habitar aquela região da América Central estaria totalmente como que eu poderia, a palavra que eu poderia usar, estaria totalmente sujeito ao sucesso, né? Porque é uma região plana, existem as regiões mais montanhosas nas extremidades dos Estados Unidos, né, do país, mas boa parte dele ali, digamos que 80% do país é plano. Então, isso favorece, né, uma vida estável ali no local, isso favorece os recursos naturais ali, e isso favoreceu, aliás, o desenvolvimento do povo ali, né? Bom, Sodoma era a principal de 5 cidades localizadas ao redor do Mar Morto. O Mar Morto, né, todas as cidades que eram localizadas ao redor do Mar Morto eram cidades extremamente prósperas. Então, nesse complexo ali ao redor do Mar Morto, a gente tinha Sodoma, Gomorra, Zoar, Admá e Zeboim. As 4 cidades mais prósperas ali da região do Mar Morto. A gente conhece apenas a história de Ló e sua família em Sodoma, né? Aqueles que tiveram a oportunidade de assistir a série, né? O capítulo da série que eu enviei, devem ter observado que Abraão e Ló saem de sua terra, né? De origem, conforme a ordenança de Deus, saem de sua terra de origem
e migram para um deserto, né? Não diz especificamente onde esse deserto foi, porém, conforme conta na tradição judaica, Abraão habitou na região de Sodoma e Gomorra. Então ele viveu ali na região de Sodoma quando a cidade era próspera, não havia nada em relação à libertinagem ou toda aquela disfunção social que Ló futuramente enfrentou, né? Abraão habitou ali então por um tempo e juntamente de Ló, né? E por algum motivo que é tratado ali, estes saem de Sodoma, ali daquela região, vão para outro lugar e a partir dali Ló decide seguir o seu caminho com a própria família, né? E decide retornar a Sodoma. Nesse momento Abraão já se sente preocupado porque Sodoma já estava enfrentando dias complicados, né? Devido a todos aqueles problemas ali relacionados à corrupção, libertinagem e assim por diante. Mas mesmo assim, Ló decide ir com a família e Abraão fica, né? De acordo com como a gente viu também lá na série. Manré ficava aproximadamente 20 milhas a oeste do Mar Morto. Bab Edirá foi listada como uma possível candidato para a localização de Sodoma. Hoje em dia, Bab Edirá é listado como um possível local onde Sodoma poderia ter nascido ali, né? Então, os arqueólogos entendem que Sodoma pode ter surgido ali e pode ter sido ali que toda essa narrativa da civilização sodomita aconteceu ali. Bab el-Dirá está localizada a sudoeste do Mar Morto e é aproximadamente 60 milhas de Maré. Então, embora Abraão e Ló estivessem separados, né, os dois certamente mantiveram contato devido à sua proximidade. E é o que conta também na Bíblia ali. Eles não mantiveram distância um do outro, pelo contrário, né, sabiam, tinham notícias um do outro, tinham uma comunicação ali. Então havia uma proximidade ainda entre o tio e o sobrinho. E um detalhe muito interessante é que Ló era tratado praticamente como um filho por Abraão, né? Isso pelo fato de Abraão não ter nenhum filho, ainda não existia Isaac nem Ismael. Abraão tratava Ló praticamente como um filho, então quando Ló decide seguir seu próprio caminho na cidade de Sodoma, Abraão é como se fosse uma parte de Abraão se desvinculando dele e indo para longe dele, né? Então, em um momento de solitude, Abraão olha para o horizonte e faz uma oração a Deus. Abraão percebe que os caminhos impuros da sociedade sodomita, ele percebe os caminhos impuros que a sociedade sodomita estava trilhando, né? Diante disso, ele recebe a presença de 3 homens que seguiam para as planícies do Mar Morto com uma missão. Então aqui a Bíblia vai narrar para a gente também que Abraão estava orando, clamando a Deus já pelo seu sobrinho Ló, pois ali das planícies ele conseguia visualizar Sodoma, né? Ele olhava para o horizonte e visualizava Sodoma. Então a gente entende também que não era tão longe essa cidade. E Abraão começa a orar. Abraão já sabia notícias dos caminhos impuros que aquela sociedade estava traçando, né? E ele recebe então a presença desses 3 homens visitando ele e sua esposa, né? No acampamento. Inclusive, há quem diga que um desses 3 homens foi o Jesus Cristo, né? Que visitou Abraão, mas não há evidência nenhuma de que isso seja verdade, não há comprovação teológica nenhuma e muito menos histórica de que isso seja verdade.
Fato é que esses três homens param na tenda de Abraão, conversam com ele, pedem algo para comer, né, e para beber. Abraão ordena que Sara vá e prepare o alimento, né, para eles. E Abraão oferece a eles, eles se alimentam e Abraão pergunta o motivo da visita deles e o motivo da passagem deles por ali. É no momento que um deles diz que eles têm uma missão e essa missão se não me falha a memória, ele fala alguma coisa em relação a destruir uma cidade ou fazer justiça em uma cidade. E, e ele indica que essa cidade é nas planícies do Mar Morto. Abraão subentende que essa cidade seria Sodoma e Gomorra. E aí lá em Gênesis 19, 4, 9, diz o seguinte: Mas antes que se deitassem, cercaram a casa dos homens da cidade, isso é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, todo o povo de todos os lados, e chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde está o homem onde está os homens que entraram em tua casa esta noite? Traze-nos fora, para que os conheçamos. E Ló saiu-lhes à porta e fechou-a atrás de si, e disse: Rogo-vos, irmãos, que não façais tão perversamente. Aqui ele está tratando daquele famoso ocorrido, né? Onde os anjos vêm visitar Ló. Eles chegam ali, Ló coloca eles para dentro de casa, devido a todo aquele caos que estava na cidade. E aqui uma coisa interessante que eu até grifei é que tanto jovens, né, como velhos queriam manter relações com aqueles homens que eles viram entrando na casa de Ló, né? E é uma palavra interessante que a Bíblia usa é que eles queriam conhecê-los, né? Trazem-nos fora para que os conheçamos. Conhecer na linguagem daquele tempo, né? Lógico que aqui nós temos a tradução para o português, mas conhecer naquele tempo se referia a manter relações sexuais com a pessoa. Então, aqueles homens velhos e os novos, o que eles desejavam era manter relações sexuais com aqueles homens que entraram, no caso os anjos, né? Eis que agora tenho duas filhas que não conheceram o homem. Ló desesperadamente, né, com o objetivo de evitar que aqueles homens impuros tocassem naqueles homens puros, né? Ló chega ao ponto de oferecer a própria filha, que era virgem, né, para aqueles homens que estavam extremamente perversos ali, né, extremamente corrompidos sexualmente. Então ele vai e diz: Deixa-me, peço-te, traze-las a ti, faze-lhes o que for bom aos seus olhos, somente a esses homens não faça nada, porque portanto eles chegaram à sombra do meu telhado. Então, justamente o que eu disse aqui, no desespero de Ló diante daqueles homens querendo chegar até a vida daqueles homens, né, que até então as pessoas não sabiam que eram anjos, Ló oferece a própria filha para evitar que estes mantivessem relações ou até mesmo ficassem importunando aqueles anjos, né? E eles disseram: afaste-se. E eles disseram novamente: este companheiro veio para peregrinar e ele precisará ser um juiz. Agora vamos lidar com você pior do que com eles. E eles pressionaram fortemente o homem até Ló e se aproximou para arrombar a porta. No entanto, a escritura é silenciosa quanto à natureza do pecado cometido em Sodoma, como eu havia dito anteriormente, né? Nós sabemos trechos da história de Sodoma e Gomorra, sabemos relatos históricos, sabemos as visões da doutrina judaica, né?
mas não temos um relato completo para que a gente saiba detalhes do que eram as transgressões que eram feitas ali naquele local. Então nós sabemos algumas coisas em relação à libertinagem, corrupção, mas não sabemos a natureza exata do pecado que acontecia naquele local. Mas sabe-se que era algo grave, né? Tanto que os anjos foram ali para realizar a justiça. O Talmud é um livro judaico, um dos livros sagrados do judaísmo, e o Talmud são comentários à Torá. Então, a Torá é o Pentateuco, né? Os principais livros ali, os primeiros livros ali do Antigo Testamento, e o Talmud vai trazer comentários à Torá. Então, assim como nós temos Bíblias comentadas, né, por autores, o Talmud são comentários dos rabinos, né, aprovados pelas cortes rabínicas, incluídos ali no livro, explicando os versículos ali, explicando os capítulos da Bíblia e às vezes explicando a etimologia das palavras, etc. Então a tradição rabínica conta um incidente que manifesta ali uma natureza sádica dos habitantes ali da cidade. Então, de acordo com essa tradição, a história envolvia a filha de Lot, uma jovem chamada Palit, e outra jovem. Um homem pobre, então, teria entrado na cidade no momento em que recebeu pão para... Não, só um momento. A jovem chamada Palit e outra jovem, né? Um homem pobre, então, teria entrado na cidade, momento em que recebeu pão para comer das duas meninas. Então, ele foi pedir a elas uma esmola, né? E essas deram-lhe pão e neste momento aconteceu algo ali de uma natureza sádica, né? Segundo o Talmud. Então, ao saber de sua bondade com o velho, as autoridades sodomitas queimaram Palit viva. Eles mancharam o corpo da outra garota com mel, penduraram-na na parede da cidade e a deixaram pendurada lá até que as abelhas a comessem até a morte. Algumas tradições afirmam que foi o grito da jovem pendurada nas paredes que chegou a Deus. Esse foi o grito de que ele falou a Abraão e finalmente levou à destruição da sociedade sodomita. Nós não sabemos ao certo quando que ocorreu este fato, né? Mas a tradição judaica narra essa história e aqui a gente já vê uma inversão de valores ali, né? Nos conceitos de bom e ruim, né? Sabendo de um ato de bondade com um velho, né? Os líderes ali, os governantes de Sodoma queimam uma menina viva e a outra eles deixam pendurada com mel para que as abelhas a comessem até a morte, né? Portanto, a gente vê aqui como a sociedade já estava sucumbindo não só nessa natureza sádica, como conta aqui, mas sucumbindo também em corrupção. As instituições que deveriam zelar pelos direitos daquelas pessoas, que deveriam zelar pelo povo e manter a ordem social, estavam totalmente corrompidas e tão pior quanto o povo, né? Eleazar, servo de Abraão, descreve a corrupção generalizada encontrada nas cidades da planície. Disse que Eleazar foi visitar Ló em Sodoma, e ao entrar na cidade, Eleazar entrou em disputa com um sodomita por causa de um mendigo. O sodomita atingiu Eleazar na cabeça com uma pedra, o que fez Eleazar sangrar. O sodomita então acusa Eleazar pelo serviço de derramamento de sangue. O juiz ficou do lado do sodomita, obrigando Eleazar a pagar. Disse que Eleazar pegou uma pedra, atingiu o juiz na testa e pediu ao juiz que pagasse ao sodomita. Então aqui a gente já vê também a desordem, tanto
não existia esse termo na época, mas nós podemos usar aqui uma desordem jurídica que já acontecia naquele tempo, né? Juízes corruptos, como mostra aqui. Ele até usa de uma figura ali de sarcasmo, né? Jogando a pedra na testa do juiz e ordenando que outro pagasse, né? Fazendo uma referência ali o acontecimento que ocorreu com ele anteriormente, né? Então a gente vê a total descredibilidade que passavam as instituições é, é, governamentais, né, jurídicas daquela época, e isso explica também o caos que a sociedade estava se adentrando ali, né? Até porque como que juízes corruptos iriam julgar o comportamento daquelas pessoas que estavam destruindo a cidade, sendo que aquilo era o novo normal, né? Diante ali da visão deturpada que Sodoma tinha, aquilo era normal, toda aquela depravação, todos aqueles atos ah, imorais eram coisas naturais, né? E então, diante dos olhos do juiz, alguém talvez agir por legítima defesa ou alguém ajudar um necessitado, como aquela menina anteriormente, isso sim está errado. Isso deve ser punido. Então, é a inversão de valores que nós sempre falamos, né? O bom agora é errado e o mal é o novo bom. Em Judas 1,7 diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor delas, da mesma maneira, entregando-se à fornicação e indo após carne estranha, são apresentadas como exemplo. Então, não só nós da modernidade tomamos aquelas duas cidades como exemplo de depravação, mas Judas aqui já apresentava em seu livro pegando Sodoma e Gomorra e tomando-as como exemplo de algo, de um exemplo que não deve ser seguido, né? Um exemplo do desejo carnal, né? Do impulso carnal. Mateus 11:23 diz: e tu, Cafarnaum, serás elevado aos céus? Não, descerás às profundezas. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti se operam, ela teria permanecido até hoje. Mas eu digo a você que será mais suportável para Sodoma no dia do julgamento do que para você. Novamente uma comparação com Sodoma e Gomorra, e dessa vez aqui Mateus pegando mais pesado ainda e apresentando que Sodoma e Gomorra fica no chinelo comparado aos caminhos impuros que Cafarnaum estava seguindo, né? Os sodomeus e gomorreus dedicavam-se à produção de vinho e trigo nos seus campos, fora da cidade, né? E segundo Moisés, eles possuíam grandes vinhas e muitos campos juntos do Jordão. Isso está lá em Deuteronômio 32:32. Então, como eu tinha falado anteriormente, né? Toda a nação experimentou esse processo de ascensão, né? Dando duro para chegar ali no topo, e depois aquele processo de estabilidade. Nesse processo de estabilidade, devido devido ao duro trabalho, né, devido à grande produção ali seja do que for que eles produzem ali, isso gera uma estabilidade, isso gera também uma certa prepotência, né? Porque eles pensam, olha, nós produzimos tudo aqui, produzimos trigo, produzimos vinho, não precisamos de nada, não precisamos de ninguém, pelo contrário, é eles que dependem de nós. Então essa soberba acaba levando muitas nações à queda, né? Por exemplo, a gente vê o Egito, né? Com aquelas grandes construções, a Babilônia com aquela cidade enorme, aquela grande evolução ali, os Estados Unidos também, como eu falei, Roma, grandes arquibancadas ali com grandes teatros acontecendo ali, grandes peças, né? E tudo isso sustentando aquela soberba deles, e soberba a qual levou eles à desgraça, né? Levou eles ao declínio.
Então, pelo transbordar do Jordão, em todas suas ribanceiras houve grande prosperidade. Então aquelas cidades, né, tinham fartura de pão, de vinho e tudo com esses alimentos que eram plantados ali nos campos, né? E eles mandavam esses alimentos para fora, vendiam e era uma cidade rica por conta disso, né? E devido a toda essa produção, toda essa fartura, isso tornou os moradores ociosos, como eu falei aqui. A soberba tomou conta deles e acharam que não precisavam mais se esforçar, não precisavam trabalhar e eram prósperos e iriam dar conta, né, de manter ali o status de cidade próspera, pois eram servidos pelo Rio Jordão, né, assim como dizem Josué 3,15, Gênesis 13,10 e Ezequiel 16,49. E pelo crescimento de sua economia, eles edificavam, ah, e pelo aumento de sua produção e crescimento da economia, comiam e bebiam, tornando-se soberbos e ociosos. Coloquei a imagem desse rei, né? Glutão, bebendo e comendo, né? Então, Sodoma e Gomorra passa a não produzir com o intuito de exportar aquela produção, ou também com o intuito de usufruir daquilo que era produzido, mas agora eles aumentam a produção, a economia cresce e eles começam a comer e beber sem motivo nenhum. Começam a comer e beber descontroladamente, digamos assim. A chamada já está terminando aqui 15 minutos, mas nós já estamos caminhando para o fim aqui. Portanto, eles começam a ir freneticamente nesse ritmo, comendo, bebendo e vivendo de festas, orgias ali começa também a inversão dos valores, né? Começam a se relacionar homens com homens, mulheres com mulheres. Isso Freud explica nos seus livros no século XX, né? Freud explica isso porque ele explica a relação do seguinte: você passa a consumir algo em um ritmo frenético, em dado momento aquilo já não satisfaz. Então você necessita de algo que impulsione aquela adrenalina, aquela aventura, e para você alcançar de novo aquela excitação. Então, ele se relacionando homem com mulher já não gerava a excitação que gerava antigamente. Portanto, eles passam a inventar novas formas de relação sexual ali. E isso a gente conclui que provavelmente embebedados já, né, extremamente embebedados, e por conta do ócio aqui, como eu bem pontuei aqui. Então começam a inverter as relações e ali buscando novos picos de adrenalina, né? Então, assim, Sodoma e Gomorra aumentaram a sua maldade e, por causa de sua extrema prosperidade, 24 anos depois de terem escapado ao desterro ou deportação para a Babilônia, porque Quedolemar, né, rei de Elão, contaminaram eles com seus pecados também, costumes e corrupção de gênero, e também as cidades circunvizinhas, ou seja, o povo da Babilônia, o povo de Sodoma e Gomorra, que 24 anos depois foram fugindo, né, para a Babilônia, a fim de buscar uma vida melhor, mesmo assim, fugindo daquela vida de Sodoma e Gomorra, levaram os hábitos de Sodoma e Gomorra até a Babilônia, a próxima nação, né, a enfrentar uma queda. E além de contaminar a Babilônia, um reino ali consideravelmente distante, né, Sodoma e Gomorra contaminam as cidades circunvizinhas de corrupção e todos aqueles costumes de depravação, né? E foi isso que os conduziu à aniquilação. Então aqui a gente conclui que, eu até havia falado na igreja outro dia com a Dani, né? Deus não destruiu Sodoma e Gomorra.
Deus pode ter consumado a destruição, mas Deus não os destruiu. Pelo contrário, Deus proporcionou a eles prosperidade, Deus proporcionou a eles uma região geograficamente bendita, né? À beira do Rio Jordão, uma região onde todos desejavam morar, uma região de cidades prósperas, né? Uma região que produzia bastante coisa, o gado era próspero e, e a gente vê que o que os destruiu foi a própria depravação, né? A soberba deles, novamente, a soberba de achar que Deus deve se submeter a eles, ou mesmo de esquecer que Deus existe, né? De achar que são capazes, pelas próprias pernas, de sustentarem tudo aquilo que eles haviam recebido, né? Pelas mãos de Deus, né? Então, diante dessa soberba toda, aquela cidade vem ao declínio. Esse então foi o capítulo de hoje que nós tratamos. Eu acho que deu para ter uma noção boa do panorama aí da cidade de Sodoma e Gomorra, né? É uma parte um pouco obscura da história, a gente não consegue compreender ao certo o que foi, o que aconteceu, né? Até por não termos relatos históricos precisos a respeito do tema, mas creio que aqui, com o auxílio do Talmud, com o auxílio de referências históricas, referências descobertas arqueológicas, acho que a gente conseguiu ter uma base boa para desenvolver o estudo sobre a revolução sexual, né? E nesse ritmo nós vamos caminhar agora para o Egito, né? Pode ser que eu inverta a ordem, pode ser que eu coloque a Babilônia e depois o Egito. Mas vou ver aqui como vou fazer. Mas o plano, a princípio, é falar sobre o Egito na próxima aula. De qualquer modo, vou avisando no grupo do WhatsApp. A aula de hoje eu gravei para colocar no YouTube. E espero que tenham gostado da aula de hoje. Hoje a aula foi um pouco mais breve, né? O conteúdo realmente foi mais breve. Mas nós nos vemos então no sábado que vem, às 7h30 de novo. Alguém tem algo a acrescentar antes de encerrarmos? Temos apenas 10 minutos aqui para encerrar. Algum comentário? Very good. Muito bom, muito bom. Bom, então vamos caminhar para o final aqui. Obrigado a todos que estiveram presentes hoje no estudo. Foi bom. E foi bom que eu também consegui gravar. Então eu vou disponibilizar brevemente no YouTube. E assim com o intuito de chamar mais, de atrair mais o público para os nossos estudos, né? E breve, acabando esse estudo aqui, eu pretendo entrar ou na filosofia de Aristóteles ou de Sócrates. Desses dois, um deles eu vou separar e a gente vai começar a analisar algumas questões da filosofia, né, das teorias filosóficas ali de um deles. Tá bom? Então, obrigado, gente, é isso. Por hoje é só. E até mais, né? Até, Muito obrigado. Até mais. até, boa noite. Muito bom, viu? Gostei. Boa noite.